Eu sou Flávio Lemos e você pode consultar esse texto todo no blog.traderbrasil.com. Bolsa de valores em queda, modo de usar. Bem, o coronavírus enfim foi classificado como pandemia e o segundo circuit breaker na semana foi ativado hoje, dia 11 de março de 2020. Mas como essas ondas de vendas começaram? Repare na anatomia das vendas no Brasil no período de 2019 a 2020. A fase 1, o chamado crédito high grade, debêntures e títulos privados caíram primeiro. E essa fase durou de setembro a dezembro de 2019. Impactou principalmente os fundos de renda fixa com títulos privados. A fase 2, que começou mais ou menos no início de janeiro de 2020, que foi com os fundos imobiliários. Todos eles fizeram topo nessa fase e começaram a despencar e ainda vemos resquícios dessa queda até hoje. A fase 3 é que a gente está, que a bolsa e as ações são detonadas. Ela teve início em fevereiro e continua, por enquanto, até agora. Existe ainda uma fase indefinida, que é a da alta do dólar. Esse é um processo longo e estrutural de alta que já dura alguns anos. Todas essas classes de ativos são importantes e essenciais nos portfólios de investimento, mas a diversificação e seleção de gestores nunca foi tão importante como agora. No Brasil, ainda precisamos amadurecer o mercado e os investidores em relação às oportunidades e riscos inerentes ao mercado. A educação financeira é parte relevante desse processo e é por isso que eu estou aqui. Bem, o circuit breaker é um mecanismo de segurança utilizado para interromper todas as operações da B3. E ele já foi acionado 16 vezes desde 1997. Dá uma olhada no blog.traderbrasil para olhar como é que ele se portou durante todas essas 16 quedas, inclusive agora. Também cabe lembrar das quedas máximas do Ibovespa, entre alta, entre topo e máxima e mínima. Até agora, em 2020, a gente está com 30% de queda. Em termos de avaliações, a Bolsa Brasileira está chegando próximo de um suporte de PL de 10 anos. O que significa? Existe uma média, que ela está em torno de 11 e pouco, 11,5, e a gente está agora em torno de 10. Ou seja, você comprou a empresa, em 10 anos você tem um retorno de volta. Isso significa 1,5 desvios padrões abaixo dessa média. Então, em termos de fundamento, a Bolsa Brasileira começa a ficar barata com essa quantidade de pontos, que é em torno de 82 mil pontos. Mas, se volatilidade é vida, a alavancagem é a morte. A alavancagem financeira é um recurso que impulsiona a rentabilidade e o risco de investimento. Ou seja, é o aumento das possibilidades sem acrescentar nada ao custo inicial do investimento. Assim, a alavancagem é a mesma coisa que pegar dinheiro emprestado para investir. Operar em cima da margem de garantia sem precisar de todo o capital te oferece a possibilidade de aumentar em dezenas de vezes o potencial do ganho. O grande problema é que isso também vale para as perdas. A alavancagem é, portanto, uma faca de dois legumes. Se você não sabe usar a alavancagem, não use e não se arrisque, pois a diferença entre remédio e veneno é somente a dosagem. E esse é um dos grandes problemas que a gente está vendo agora. Se alguém opera com posições maiores que seu patrimônio, significa que em caso de uma perda, ela poderá perder mais do que investiu, ficando muitas vezes negativos. Então, a alavancagem utilizada de modo errado pode te tirar definitivamente do mercado, pois as perdas financeiras chegam a ser monstruosas e causam um abalo psicológico quase que irrecuperável. O grande problema é que normalmente podemos lidar melhor com os riscos conhecidos do que os desconhecidos. Esses eventos desconhecidos ou imprevisíveis são chamados de cisnes negros. São esses que nos matam na maior parte das vezes, pois estamos despreparados para lidar com eles. Exemplos: Wednesday Day, aviões batendo no World Trade Center, briga OPEP-Rússia, coronavírus que vira pandemia, são alguns desses tipos de cisnes negros, expressão utilizada para se referir a eventos totalmente imprevisíveis, mas que possuem alto impacto no universo das finanças. Temos agora um fator que não existia também antigamente: as redes sociais e o mundo digital espalhando pânico sobre o impacto do vírus na economia mundial online. Vejamos assim o seguinte ciclo. Numa galáxia não muito distante, o mercado sobe todos os dias. Você assiste aos milhares de vídeos gratuitos na internet falando sobre ganhar dinheiro na bolsa fazendo day trade. Depois a alavancagem começa a dar retornos altíssimos para esses investidores. Essa possibilidade de ganhos astronômicos faz com que mais pessoas sigam por esse caminho. O mercado inteiro acredita que esse ritmo de otimismo durará para sempre.
Investidores alavancados têm convicção de que seus retornos serão maiores que os custos das operações. Até que um fato novo, como um vírus, uma quebradeira de bancos, um calote de dívida, um ataque terrorista, aparece. O mercado fica nervoso, a mídia bate sem dar trégua, redes sociais espalham pânico com fake news e notícias ruins e você não consegue nem desligar a TV ou dormir. Todos ficam desesperados querendo se livrar da dor que era carregar aqueles ativos que só caíam. E alavancado, você perdia mais e mais a cada minuto. Para piorar, a bolsa ou sua corretora aumentam as margens de garantia. E aí, sem saída, você tem que zerar ou é zerado pelo risco da corretora, levando ainda uma multa. Para lidar com esses riscos, um trader deve ter um colchão de capital suficiente, mas normalmente eles usam todo o capital próprio disponível deles e também a alavancagem máxima de sua corretora. E aí, minhas sinceras condolências aos filhos do bull market. É nessas horas que se aprende que nada sobe para sempre e que a alavancagem é uma ilusão gananciosa se não estiver financiada por um fluxo de caixa. E aí me pergunto, usar stop resolve? Se o stop é o melhor amigo do trader e o protege contra si mesmo em operações normais, ele ganha ainda mais relevância nas operações alavancadas, já que mesmo uma pequena movimentação contrária, nada fora do comum, pode ser o estopim para que se torne uma perda significativa. Porém, o stop não te salva se o mercado abre em gap. O stop é apenas um elemento no gerenciamento de risco, e na maioria das vezes o mais importante, mas nem sempre. O que é mais importante? O tamanho do lote que você está operando, onde você está colocando o objetivo da operação. No gerenciamento de risco real, deve-se fazer a seguinte pergunta: quanto eu posso perder se tudo der errado? Se um vírus mortal começar a se espalhar pelo planeta ou 2 aviões forem jogados de propósito por terroristas em um grande prédio em Nova York e as bolsas despencarem, quanto eu posso perder se houver um gap de 20% pulando o meu estoque? O que eu faço se eu estiver vendido em Petrobras e a cotação do petróleo subir sem parar depois de um enorme gap de alta, seja lá qual for o motivo? Lembre-lhe que uma ordem de stop nunca vai diretamente para o livro de ofertas. Isso deve ser lembrado a todos os momentos. Outra coisa importante é se você utilizar stops limitados, que poderá ficar no livro de ofertas sem ser executado. Então, mesmo com stop a mercado, em uma área de gap, a ordem pode ser preenchida bem abaixo do planejado. Então, o que fazer uma estratégia de bolsa em queda? Cotações em queda podem doer. Por isso, a maior dificuldade em investir na bolsa é fazer as pazes com a volatilidade. A queda não é necessariamente uma perda. Muitas vezes é só uma queda momentânea. Respeite seu estômago a ponto de você gostar da queda e aproveitar para comprar mais aos poucos. Suas chances de ser bem-sucedido nos investimentos aumentam consideravelmente quando você diversifica a sua carteira, é paciente, entende que a volatilidade é normal e compra bons ativos aos poucos, periodicamente. Sempre falamos aqui para possuir caixa, ou seja, dinheiro com liquidez. Mas quando a bolsa está em alta, a maioria das pessoas querem aplicar tudo 100%, até o talo. A estratégia é deixar 20% a 30% pelo menos em uma aplicação com liquidez D+1, e a cada queda significativa, usar uma parte desse caixa, digamos 5% ao dia, aos poucos. Como não dá para acertar o fiofó da mosca, se for comprar, compre aos poucos, devagar. Compre como uma tartaruga e, se precisar, venda como um coelho. O hedge é uma operação que reduz ou elimina os riscos com a variação dos preços indesejados. Mas o hedge é igual ao guarda-chuva. Melhor comprar quando não tem sol. Porque quando está chovendo, ele fica caro demais. O mesmo acontece com as proteções no mercado. Não adianta esperar a queda para procurar defesas para a sua carteira. E um exemplo de hedge poderia ser, por exemplo, comprar puts, que são opções de venda que funcionam como um seguro de BOVA11. O importante, não se pode aceitar se colocar numa situação de risco que você poderá quebrar. Antes de fazer o uso da alavancagem, primeiro verifique se o seu perfil, enquanto investidor, é adequado para esse tipo de estratégia e se você está disposto a correr maiores riscos para ter a chance de turbinar seus rendimentos no mercado financeiro. Eu sou Flávio Lemos e você pode consultar esse texto todo no blog.traderbrasil.com.